Olá, estudante do sexto ano! Desejo que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento de aprender. Você que é novo aqui, está nos assistindo pela primeira vez, você também é bem-vindo à nossa aula de hoje, ao nosso momento de aprender. Você aí já leu o título e já está sabendo que hoje nós falaremos um pouco sobre a Terra no sistema solar. Aqui, você, eu, nós, já temos algumas informações sobre o planeta Terra. Vamos aí relembrar algumas informações? A Terra, ela é geóide, então ela não é um círculo, não, né? A Terra, ela é formada de crosta, manto e núcleo. A Terra é o terceiro planeta do sistema solar, né? Mais próximo do Sol. A Terra é o único planeta habitado, não é isso? Então, sobre o planeta Terra, nós temos informações. Nós já sabemos bastante. E agora? E sobre o sistema solar? O que é que nós sabemos sobre o sistema solar? Nós também sabemos alguma coisa. Sistema solar tem o Sol, perfeito, é óbvio, né? Ótimo. Tem planetas, ótimo, perfeito. Essas informações. Por quê? É a partir das informações que a gente já tem que a gente vai agregando outras informações. Gente, o sistema solar, ele já tem bastante tempo. Estima-se, então não é com precisão, não é exato. Estima-se que o sistema solar iniciou a sua formação há cerca de 5 bilhões de anos. Então, isso é uma quantidade significativa de tempo, né? O que é que nós encontramos? O que é que tem no sistema solar? Tem planetas, beleza. Tem o Sol, beleza. Tem também asteroides, tem cometas, tem satélites, tem outras estrelas além do Sol. Então, tem muitos corpos celestes, né? Eu coloquei aqui algumas imagens. Isso aqui é a imagem de um satélite e não é da nossa Lua. Aqui nós temos várias estrelas, aqui nós temos asteroides, aqui a gente tem cometas e eles não estão isolados, né? Eles fazem parte de um sistema, de um conjunto. Então, temos aqui as informações, né? Constituído por Sol, planetas, satélites, cometas, asteroides e diversos outros corpos celestes. O que mais? O que mais a gente tem desse aprender do sistema solar? Bom, tem tudo isto no sistema solar, mas como isto está organizado? Onde fica cada constituinte desse? Isto é uma informação, é um questionamento muito interessante. Pessoal, ciência, ela é contínua, ela é ativa, ela está sempre acontecendo. Observação, questionamento, busca de respostas, alterar a resposta que se tem, é dinâmico. Nós não somos assim. A gente tem vontade de aprender, a gente aprende, depois a gente agrega informação àquele nosso aprender e assim é constantemente. Então, de observar, de questionar, de muitas dúvidas, de muitos estudos, há um tempo também bem anterior a este, por volta do século II, depois de Cristo, houve uma ideia de como é a organização do sistema solar.
Esta ideia, a partir de muitos estudos, se tornou uma teoria. Então, foi algo aceito e que satisfazia muitas perguntas para a época. Esta teoria, ela é conhecida como teoria do geocentrismo ou teoria geocentrismo. Várias pessoas, vários estudiosos de diversas áreas se juntaram para poder fazer esse estudo. Mas foi Cláudio Ptolomeu, um astrônomo grego, que tomou a frente, que coordenou e tem aqui uma imagem do sistema solar nesta época, século II depois de Cristo, e essa teoria ela prevaleceu por cerca de mais 13 séculos em média. E aqui a gente tem uma imagem feita por astrônomo, relacionado também a astrólogos, para poder chegar a esta imagem, onde tem a Terra como o centro e tem outros planetas e, inclusive, o Sol girando em torno da Terra. Então, a Terra era o centro. Olha novamente, geo. A gente já comentou em aulas anteriores, em momentos de aprender anteriormente, este prefixo geo está relacionado à Terra. Então, geocentrismo, a Terra no centro. Bom, eu comentei, a gente já sabe, a ciência ela é dinâmica, ela está sempre buscando, melhorando, alterando, descobrindo, ainda bem. E, por meio desse processo, esta teoria, ela deixou de ser a teoria aceita. Ela não é a teoria atual. O sistema solar não apresenta esta organização. Então, bem depois, outras pessoas, outros estudiosos fizeram uma nova, eles chegaram a outra teoria. E esta teoria é a atual, é o que nós temos de organização, de informações sobre a organização do sistema solar, é a teoria heliocentrismo. Quem coordenou esse estudo, esta melhoria, estas novas informações, foi Nicolau Copérnico. O Copérnico, além de astrônomo, ele era também um matemático, Então, astrônomo e matemático polonês. Pelo nome, teoria heliocentrismo, agora esse prefixo hélio vem do grego helios, que significa sol. Então, heliocentrismo, o sol no centro. E os demais corpos celestes, planetas, cometas, asteroides, estão em torno do Sol. O Sol passou a ser o centro e os demais corpos celestes orbitam em torno do Sol, tá? Então a imagem mudou. A imagem agora traz o Sol como centro e os outros corpos, os planetas, girando em torno do Sol. E a imagem atual que a gente tem para a organização do sistema solar é uma imagem semelhante a esta, onde nós temos as órbitas, onde nós temos a estrela Sol, porque o Sol é uma estrela, a gente não pode esquecer disso. É uma estrela que emite luz, que emite calor, que emite muitas radiações aos planetas. E o planeta mais próximo do Sol não é o planeta onde nós vivemos, Nós estamos na terceira posição. Nós quem? Nós, habitantes do planeta Terra, porque o planeta Terra
ele ocupa aqui, ó, a terceira posição, né? Ele é o planeta que tem a terceira posição mais próxima do Sol, certo? Então, esta é a imagem que nós temos sobre o sistema solar. E os estudos continuam, pessoal, né? A gente vê aí em reportagens, a gente lê reportagens de estudos sobre a Lua, de estudos sobre outros planetas. Nós estamos aqui avançando o nosso estudo e isto é muito importante. Então, a ciência continua, mas nos interessa hoje o planeta Terra. Então, já sabemos da organização do sistema solar. O Sol é o centro. A Terra, ela se movimenta, assim como os outros planetas, ela se movimenta ao redor do Sol. A Terra, além de realizar o movimento em torno do Sol, ela se movimenta por ela mesma, é como se ela tivesse um eixo central e ela gira e ela faz movimento em torno deste eixo. E este movimento em torno do seu eixo imaginário recebe o nome de rotação. Então, rotação, olha só, o Sol, né, o terceiro planeta, olha aqui, o eixo imaginário de rotação e a Terra, ela vai girando em torno deste eixo. Este movimento completo, ele dura 24 horas aproximadamente. E é exatamente este movimento que determina 2 momentos ao longo do nosso dia. Um momento de claridade e um momento de escuridão. O momento de claridade nós conhecemos como dia. E o momento de ausência de claridade nós conhecemos como noite. Um dos motivos pelos quais a gente fala a diferença de fuso horário, quando é dia aqui, é noite em outro lugar, não é? Por quê? Exatamente, porque enquanto esta parte está iluminada pelo Sol, esta não está iluminada pelo Sol. Então, os continentes, os países que estão nesta localização, lá é noite. À medida que ela vai girando, vai acontecer o contrário. Aqui onde é dia, vai se tornar noite e vice-versa. Então, este movimento da Terra em torno do seu próprio eixo é que origina o chamado dia e a noite. Mas a Terra, só lembrando, você já sabe, além de movimentar em torno do seu próprio eixo, ela se movimenta em torno da estrela Sol. Este movimento, ele já vai demorar mais. Este movimento que ela faz em torno do Sol, né? Ela faz em torno do Sol, é chamado de translação. Este movimento, ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Isto mesmo. Agora uma pergunta. Você já ouviu falar em ano bissexto? Já ouviu, não é? Neste ano bissexto, né, o ano bissexto, o mês de fevereiro tem um dia a mais. Então, o ano bissexto, ele tem 366 dias. E quando ocorre esse ano bissexto? De 4 em 4 anos. Vamos trabalhar a matemática aqui? Veja bem, 6 horas num ano, mais 6 horas no outro ano, mais 6 horas no outro ano, mais 6 horas, 6 vezes 4, 24. Então, mais um dia, porque o dia não tem 24 horas. Então, o ano bissexto, ele tem 366 dias. Por isso que o nosso ano civil, a gente fala que ele tem 365 dias e pronto. Mas nós já temos agora esta informação, né? Que não são precisos 365 dias. Bom, assim como a rotação origina dia e noite, a translação, ela dá
origem à ocorrência das estações do ano, né? Primavera, verão, outono e o inverno. E à medida que isto vai acontecendo, não é isso que a gente tem? Durante o ano, a gente tem as 4 estações, né? E cada estação, ela tem uma característica dela e também varia de acordo com o hemisfério, tá? As estações, elas não são idênticas ao hemisfério norte e sul, tem as suas particularidades também. E é muito interessante as observações, os estudos, as anotações, porque a partir dessas observações, gente, e o uso, a descoberta da agricultura, né, que se podia plantar, que se podia colher, que não precisava só caçar, que tinha uma facilidade para obter alimento, o ser humano, ele prestou atenção em que época era mais favorável plantar determinado alimento, colher. Então, é muito importante observar e fazer uso destas observações. Então, esses 2 movimentos é que a Terra faz no sistema solar. Movimento de rotação e movimento de translação. Ok. Dia, noite. Se é dia, tem claridade, tem luz. A luz, o ser humano percebeu que a luz, ela produz sombra. Quando a gente fala essas coisas aqui hoje, parece tudo tão óbvio, não é? É claro, né, que a luz produz sombra. Mas, gente, quando isto foi definido, que tendo luz tem sombra, não era tão óbvio como é para nós hoje. Olha quanto tempo se passou, quanta gente estudou para nós termos esta informação e outras hoje. Então, olha só, o estudo da sombra, não tinha relógio na época, né? Não tinha celular. Como é que se contava o tempo? Não tinha calendário. Então, o ser humano foi se organizando para poder se virar, para poder sobreviver, para poder se cuidar. Aí, ele apontava o seu olhar para o sol, né? Ou apontava para alguma sombra. Tem muitas pessoas que até hoje sabem fazer isso. O meu avô, ele não se prendia a relógio, não. Quando ele queria saber a hora, ele olhava para o céu e ele olhava para a sombra, muitas vezes para a sombra dele. E a partir do tamanho e da localização da sombra, ele falava as horas. E não é que ele falava a hora bem acertada? Isto mesmo. Em que o meu avô estava se baseando? Ele estava utilizando esse instrumento, o gnomo vertical. O gnomo vertical, quando o meu avô olhava as horas, ele fazia o papel desse gnomo, porque ele sabia das horas a partir da sombra que o corpo dele fazia na claridade. E a partir disso aí, é lógico, a modernidade, a melhoria vai acontecendo. Observe comigo esta sequência de imagens. Bom, nesta primeira, olha uma haste vertical, olha o tamanho da sombra e o sol está nascendo. Então, olha que a sombra está para cá. Vamos caminhando, o sol está a pino, né? O sol já nasceu, olha onde ele está. Cadê a sombra? A sombra está bem pequena, está praticamente na vara, no gnomo. O sol está se pondo. Olha onde está a sombra, no lado oposto à sombra que se formou quando o sol estava nascendo. Então, essas observações, elas foram se repetindo, e observando e estava repetindo, chegou
levou a uma conclusão, né? Facilitou e muito para nós. Então, a partir desta sombra, desse gnomo, surgiu o chamado relógio de sol, né? O aperfeiçoamento do gnomo vertical levou à criação de gnomos e relógios de sol mais complexos, porque aqui era simplesmente uma vara. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer essa observação se você tiver como, né? No quintal lá da sua casa. Gente, relógio de sol tem em diversos lugares, aqui no Brasil, aqui em Minas, tem muitos. E é bastante interessante, porque a gente chega e a gente vê que não tem o ponteiro se movimentando. Então, é de acordo com a sombra, aí agora essa haste aqui, ó, que fará a sombra e mediante a localização da sombra, é possível a gente saber das horas. Então, olha a organização do planeta Terra no sistema solar. Olha o resultado dos movimentos do planeta Terra no sistema solar, o benefício e a facilidade que esses estudos trouxeram para nós hoje, certo? Então, você hoje aprendeu coisas novas, faça bom uso dessas informações, comente com seus familiares, fale com um amigo para poder assistir às nossas aulas, acompanhar as nossas atividades, porque aqui a gente só tem a aprender, tá certo? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, mas eu te aguardo na próxima aula e se você quiser rever esta aula, indicar para algum colega, para alguma pessoa, fique à vontade, você só tem a ganhar. Como? Acesse as atividades da plataforma apontando a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal YouTube SMED-GV. Será um prazer ter a sua companhia, tá bom? Ficamos por aqui, espero que você tenha aprendido e eu te encontro depois. Se cuide, hein?